E recomeçamos nosso curso Protagonismo na Educação, aqui do Instituto Federal do Paraná, campus de Jacarezinho, com mais uma atividade relacionada ao curso. E hoje falar um pouquinho a respeito de um dos assuntos que foi uma demanda do início do curso, quando estávamos montando o processo do curso, que é falar um pouquinho sobre a Base Nacional Comum Curricular, que está emergindo a cada dia aí nas escolas. Muitos professores têm mandado mensagem e até cobrado isso do próprio Instituto Federal do Paraná, uma demanda atual para que a gente possa conversar um pouquinho sobre esse documento. Nós, enquanto professores, enquanto escola, nós temos aí uma história de documentos que norteiam o trabalho do professor, que direciona o nosso trabalho, e nós temos aí a Base Nacional, né, a famosa BNCC, que chega aí para nós para nos apresentar um conteúdo relativamente novo, né? Mas com algumas orientações, algumas sugestões de trabalho. Uma delas, inclusive, é a Educação Integral, que vocês já me ouviram falar nesse curso em outros momentos, né? Com algumas leituras que nós fizemos. Nós estamos aqui reunidos em mais uma gravação de uma videoaula. Essa é a segunda videoaula que nós temos no curso. A primeira foi a primeira aula, a abertura do curso, dado já há algum tempo, né? Agora estamos aqui fazendo a segunda gravação, a segunda aula desse curso que está cada dia melhor. Aproveito para agradecer aí a participação de todos os professores que têm dado um feedback muito bacana em relação às leituras, às atividades, que têm participado com bastante afinco aí das atividades propostas, né? Que a gente continue assim até o último dia de aula, né? O final do semestre, que nós temos muito trabalho, muita aprendizagem pela frente. E hoje é uma alegria muito grande, né, eu fazer essa aula aqui com um convidado muito especial. Hoje eu recebo aqui o professor Luiz Gonzaga, um professor que tem uma experiência muito bacana, né, não só na educação, na sala de aula, mas como também na gestão, né, trabalhou muito tempo como diretor de escola e que também trabalhou aí em alguns projetos, até hoje, né, atua como assessor pedagógico de algumas escolas, dando algumas orientações para alguns professores. Eu convidei o professor Luiz pela experiência, pela seriedade do trabalho. O professor Luiz, além de um excelente profissional, é um grande amigo, nós trabalhamos, já fizemos muito trabalho juntos, né? E hoje eu trago ele aqui, convido ele aqui para fazer esse trabalho. Agradeço, professor, pela disponibilidade, né? O Instituto Federal do Paraná, Jacarezinho, agradece imensamente a sua presença aqui. E o nosso papo é um papo muito bacana sobre um assunto que a gente já vem conversando há muito tempo, que é a Base Nacional Comum Curricular. Correto. E eu gostaria de iniciar essa conversa nossa hoje te fazendo uma pergunta simples. O que é a Base Nacional Comum Curricular? Então vamos tentar responder, né? Se a pergunta foi simples, vamos respondê-la de maneira simples. A BNCC, Base Nacional Comum Curricular, ela é um referencial para a elaboração do projeto político-pedagógico. Então ela não é, como muitos pensam, um documento pronto, acabado, que eu tenho que seguir. Ela se insere no meio de tantas outras diretrizes e leis aí, né? E isso tem que dar suporte para a elaboração do projeto político-pedagógico de cada escola. Então ele é um documento normativo que define um conjunto de aprendizagens essenciais que deverão ser trabalhados com base nos conhecimentos, nas competências e nas habilidades, né? Existe muita confusão aí achando que a base é o currículo. Não, isso tem que ficar bem claro que a base é orientações para a elaboração do projeto político-pedagógico, né? E eu vejo a Base Nacional Comum, uma vez que você falou aí que é um tema bastante atual, e é mesmo, né? A base, o documento homologado para educação infantil e fundamental é de 2017, né? Dezembro de 2017, e do ensino médio, dezembro de 2018. E aí tem muita incompreensão ainda, falta muita coisa para a gente chegar num ponto assim satisfatório, né, para o seu desenvolvimento. Mas eu vejo, né, com tudo isso, dentro de um contexto, que a base acaba sendo um marco referencial, uma mudança de paradigma educacional.
Luiz, você tocou num assunto que eu acho bem interessante a gente comentar, até porque é dúvida do pessoal quando a gente começa a falar sobre a Base Nacional, a respeito do que é esse documento, né? Você explica o que é, mas existe uma pergunta assim de muitos professores. Mas então quer dizer que a base é um documento que eu tenho, por exemplo, um direcionamento de trabalho e conteúdos para serem trabalhados? Não, a base não vem trazer isso, né? Aqueles professores que de repente vão buscar a Base Nacional e vão procurar, por exemplo, um currículo, uma quantidade de atividades para serem feitas e até um método a ser trabalhado, não, a base não vem ajudar nesse sentido, né? Então, nós até preparamos uma arte, aí a tela 1, né? Vamos colocar ali para a gente entender exatamente onde que a base se encontra. Veja bem, nós temos as leis educacionais que começam naturalmente pela Constituição Federal, daí ela é detalhado, né? Os artigos do 205 ao 214 da Constituição, ele é detalhado pela LDB. Né? A LDB está dividida em capítulos e está ali, veja que sai aquela vertente lá. A partir da LDB, nós temos as diretrizes curriculares nacionais. E aí as diretrizes elas estão divididas. Diretrizes curriculares nacionais para educação básica e para os outros cursos de graduação. Da educação básica, ela ainda se divide também, né, das diretrizes curriculares para a educação infantil, para o ensino fundamental e para o ensino médio. Então, antes de se falar de base, dessas diretrizes a gente já passava diretamente para o projeto político-pedagógico da cada escola. E a base, então, ela vem encaixar, né, como mostra aí na tela, exatamente entre as diretrizes e o projeto político-pedagógico. Porque, como diz, ele é um documento referência onde vai tentar se colocar todas as diretrizes, né, a essência da lei, da LDB, das diretrizes, dentro do projeto político-pedagógico. Isso significa que o projeto político-pedagógico precisa ser reestruturado, as escolas agora precisam se movimentar. Sem dúvida nenhuma. Isso aí já deveria estar acontecendo desde, vamos dizer assim, desde 2014, quando começou-se a estruturação das versões, né? Teve são 3 versões, a terceira que foi homologada em dezembro, né, de 2017. Mas então, desde lá, já se vem se falando de uma necessidade diferente de metodologias, de práticas pedagógicas, né? E então, é isso que ela vem trazer, uma ideia de que para se reelaborar o projeto político-pedagógico das escolas. Isso significa muito estudo, muita leitura, muito planejamento? Sem dúvida, né? Isso vai exigir muito, porque, veja bem, tem, né, muita incompreensão ainda dentro do que se propõe a lei, né, a própria Constituição, a LDB. Ótimo, ótimo. Luiz, uma pergunta que eu acho que vem ao encontro dessa tua exposição inicial, né? Se eu tiver que responder o que de fato pretende a Base Nacional, né? Para que ela veio? Qual a pretensão maior? O que você me diz disso? O que de fato ela pretende? Na verdade, ela pretende cumprir a Constituição, né? Ela não pode ser pensada assim como algo novo, um documento novo que vem colocar uma nova proposta. Não, ela vem exatamente para dar um suporte para que aquilo que está constando, né, na Constituição Federal seja efetivamente colocado na prática, né? Quando esse documento chegou para as escolas, eu me recordo dessa conversa, eu tive a oportunidade de conversar com várias escolas, com vários professores sobre isso. Me chamou a atenção, inclusive, por questões de inclinação política, né? Uma preocupação a respeito desse documento, dizendo, olha, nós não queremos trabalhar com a Base Nacional, porque a base vem de um partido X ou Y, e muitos professores até hoje eu percebo que ainda têm esse preconceito em relação à Base Nacional, né? A base, a partir do momento que é homologada, ela é posta e nós precisamos nos apropriar disso, né? E aí a minha pergunta é o seguinte, eu sei que as opiniões são diversas, eu tenho a minha opinião, todos têm a sua opinião, favorável, contrária ao documento, mas
Na sua opinião, qual é o ponto forte da base? Né? O que de fato ela está trazendo que, na sua opinião, te chama a atenção? Né? A base, ela veio, ela foi colocada, ela foi homologada, nós temos que nos apropriar desse material, mas a pergunta é, um ponto forte da base nacional? O ensino por competências. Se fosse para falar numa palavra o que é esse ponto forte, é o ensino por competência. Ele vem exatamente fazer uma mudança de paradigma, né, conforme nós falamos aí, porque nós vamos passar de um ensino padronizado, um ensino de massa ou em massa, feito igual para todo mundo no país inteiro, né, sem respeitar as diferenças regionais, sem respeitar a identidade de cada professor, de cada aluno, né, as necessidades, as possibilidades de cada comunidade escolar, né. Então, o ponto forte, né, é o ensino por competências, porque naturalmente ele vai provocar essa reflexão e eu fazer uma mudança de ensino tradicional, né, padronizado, para uma nova metodologia, um novo olhar, ressignificar as questões que vêm, né? Tem uma tela aí, né, que já que você falou da questão da competência, ideologia, né, na tela 3, nós fazemos uma conceituação do que seria competência, para a gente ver que não está num jogo ideológico, né? Perrenot coloca para nós lá, ó, competência é a aptidão para enfrentar de modo eficaz uma família de situações análogas, mobilizando a consciência de maneira cada vez mais rápida, pertinente e criativa, né? Múltiplos recursos cognitivos, que seriam os saberes, capacidades, informações, valores, atitudes, esquemas de percepção, de avaliação e de raciocínio. Isso é o que o Perrenot fala desde já de 2001. E o Zabala, né, coloca que competências consistirá na intervenção eficaz nos diferentes âmbitos da vida, mediante ações nas quais se mobilizam componentes atitudinais, que é o ser, procedimentais, saber fazer, e conceituais, que é o efetivo saber, isso tudo de uma maneira interrelacionada. Tá? Então, veja bem que vários autores vêm colocar, nós vivemos num mundo onde as informações estão surgindo de maneira muito acelerada, né? Alta tecnologia, e então eu tenho que pensar nessa questão de qual que é o critério para escolher os conteúdos que eu vou trabalhar, né? Que conteúdo eu coloco para o meu aluno lá na minha região, na minha cidade, no meu local, na minha escola, tá? Então, esse volume de conteúdos, né, de conhecimento que são produzidos, né, sistematicamente, ano a ano, não dá conta de ser concluído a partir do ensino tradicional, né, desse padronizado, apostila, né, livro didático, levado de uma maneira linear. Isso tem que ser suporte, né? Ele sendo suporte, aí nós começamos a compreender a necessidade de trabalhar, então, o ensino por competências, né? E aí tem muita história aí, não sei se cabe, né, colocar os exemplos, mas competências e habilidades que é tão discutido dentro né, ideologicamente, né? Eu falo que é a partir para atender o poder capital, tal, mas na verdade competências e habilidades todo cidadão precisa para viver no mundo atual. Então, de acordo com a BNCC e pegando os conceitos do Perrenot e do Zabala que foi colocado aí, nós vamos ver que é a capacidade do sujeito utilizar os conhecimentos que tem para analisar uma situação, elaborar algumas hipóteses, buscar resposta dentro desse aí, vendo as necessidades e possibilidades e causar a transformação que for necessária. E eu fico pensando uma coisa, Luiz, uma coisa bem importante, eu acho que significativa para a gente comentar a respeito disso, é a ideia da formação de professores. Na sua fala, você deixa muito claro a ideia do ensino tradicional. Né? E todos nós, professores, por mais novos que sejam os professores que estão chegando agora, né,
eles tiveram uma formação na educação básica, até no ensino superior, que não é uma educação para as competências como a gente está colocando agora, que a base está trazendo. Nós somos formados no ensino tradicional, nós sabemos dar aula naquele formato, naquele quadrado. Se tirar minha carteira do lugar, se tirar minha mesa, a lousa, eu vou me perder, né? E aí é uma necessidade da gente pensar nisso, né? Afinal, a nossa cultura, isso não é culpa de ninguém, é interessante a gente deixar isso bem claro, né? É cultural, eu tenho essa formação e é assim que eu sei que é ser professor. E aí a pergunta que parece até um pouco repetitiva em relação à segunda pergunta que eu te fiz e aí, o que a base vem exigir das escolas e dos professores, uma vez que se muda o jeito de olhar a educação e principalmente a aprendizagem, né? Conforme nós falamos, desde que se começou a pensar em base nacional comum, já deveria haver um movimento de formação. O próprio debate já induzia, vamos dizer assim, ou sugeria que o sistema, as redes, as escolas já se pensassem nisso. Bom, para que a base seja colocada em prática e efetivamente ela concretize o porquê dela ter aparecido, há uma necessidade fundamental de um forte investimento em formação docente, né? Até a gente sempre discute isso. Investir na formação inicial, sim, tá? Precisa. Mas hoje, né, eu acho que a necessidade é você fazer alguma coisa com esses professores que estão na ativa, né? Que estão à frente de milhares e milhares de alunos, né? E que não vai ter tempo para esperar o professor se formar dentro da licenciatura, na formação inicial, para vir dar uma resposta aqui. Então é preciso um investimento maciço, fundamental. Já estamos atrasados, inclusive, né, na formação dos professores que estão em serviço. Você falou, é uma questão cultural, né? O ensino padronizado que a gente fala aí, ele vem acompanhando a Revolução Industrial, né? Então, os mesmos princípios da escola industrial foi tentado colocar dentro da escola, né? Para surtir o resultado, né, que se esperava dentro da indústria. Tá, até um tempo, vamos dizer, funcionou muito bem, até, mas hoje, né, diante dos tantos conhecimentos que surgem, essa formação já não dá mais. Eu tenho que preparar, como diz Edgar Morin, para um mundo de incertezas, né? Então, essa formação, mais do que nunca, ela precisa acontecer com os professores que estão em serviço. E aí, se me permite dizer, nós temos uma experiência aí de mais de 6 anos de pesquisa, né? Para ver como é então que a gente vai fazer essa questão, uma vez que, se a lei diz uma coisa, a formação inicial outra, e a prática, né, dos professores é onde Deus nos acuda, como é que nós revertemos essa situação? Pela experiência, a pesquisa-ação com o professor, junto com o professor que está lá no cotidiano, na sala de aula, enfrentando os problemas. Então, você fazer essa reflexão com ele, junto com ele, do seu dia a dia. Qual que é o problema? Né? Vamos analisar o problema, vamos criar algumas hipóteses, vamos ver o que mais nós precisamos saber para dar conta disso, tá? E para que seguir uma linha de vamos acertar o mais rápido possível, né? Então, a gente sabe, tem muitos e muitos cursos acontecendo que vem aí com a formação docente continuada. Mas veja bem o problema disso aí. Nós temos muitos cursos, e até ainda há pouco no caminho a gente falava disso, nós temos muito curso e palestras que são motivacionais. Vem, é uma beleza, né? É um show. Nossa, é um barulho, show, exatamente. Só que terminou, dia seguinte, mais um dia, acabou. Né? Os professores nem se lembram disso, né? Então, o que nós precisamos? É levar o professor a essa reflexão e ele pegar o ritmo de fazer essa reflexão de uma maneira autônoma. Quando isso estiver acontecendo, aí eu acho que nós estaremos mais próximos de uma concretização de uma educação de alta qualidade
para o contexto que nós vivemos isso. Fora disso, né, seria trocar 6 por meia dúzia, um documento considerado novo que não vai trazer resultado nenhum em termos de qualidade na educação. Luiz, uma coisa acho que muito bacana e importante a gente colocar também é essa motivação para a formação, né? A gente sabe, por exemplo, que as secretarias municipais de educação, os prefeitos, os dirigentes, né, eles têm a sua responsabilidade, mas uma grande parte dessa responsabilidade está também no professor, né? Eu aproveito e parabenizo, né, os professores que estão fazendo parte desse trabalho, né, desse curso de formação, que foi por uma iniciativa bastante pessoal, né? Eu fiz a propaganda do curso, né, e os professores acabaram aderindo e estão participando com a gente hoje. Então, assim, esperar do poder público, esperar dos dirigentes é uma coisa, mas nós também, enquanto educadores, precisamos estar o tempo todo atualizados de tudo que está acontecendo, e a base é um documento para essa atualização, né? Então, esse investimento pessoal. O Luiz comenta a respeito de alguns cursos de formação que estão disponíveis por aí, e muitas vezes eu até percebo, faço bastante trabalho com formação de professores, eu percebo até algumas resistências de alguns professores quando a gente vai fazer alguma formação. Eu não poderia me furtar de dizer aqui, algumas vezes o pessoal me liga para fazer uma proposta de trabalho e aí eles pedem para que a gente vá fazer o trabalho, mas que não tenha leitura. Pois é. Porque estão acostumados às vezes com esse trabalho que também é importante, é um trabalho de alegria, o sorriso é sempre bacana, né? E quando a gente está lá nesse momento de alegria, de música, de show, isso é muito bacana também. Mas nós precisamos estudar, nós precisamos sentar na cadeira, pegar o material mais atualizado que seja e entender o que é que está acontecendo. Afinal, voltamos a falar o que nós iniciamos a conversa, né? A base é um documento novo, ele precisa ser atualizado e nós precisamos o tempo todo buscar informações para chegar a essa atualização. E aí, Luiz, eu queria uma pergunta que eu acho que é bem bacana também, assim, de modo geral, né? Quais são as mudanças, né, práticas que a Base Nacional exige? Então a gente tem aí algumas escolas, alguns municípios que estão aí acompanhando a gente nesse momento, né? Muitos, eu quero acreditar que todos, né, têm ouvido falar sobre isso. E aí, assim, eu enquanto educador, enquanto professor da escola que trabalho, educação infantil, ensino fundamental, médio, tenho lido a base, tenho me apropriado desse material, tenho visto alguns vídeos, estou aqui, inclusive, agora assistindo esse diálogo que nós estamos tendo, né? Mas a pergunta que fica é, e aí? Né? Qual é a grande mudança, ou no plural, as mudanças, que eu preciso ter agora enquanto postura na escola, na minha própria formação? A palavra-chave seria ressignificação. Nós temos que partir para uma reflexão onde a gente consiga ressignificar a função da escola, o papel do professor, o papel do aluno, desculpa, o papel de conteúdo, o papel de nota, o papel de avaliação. Quer dizer, todos esses elementos que envolvem a educação, eles precisam ser ressignificados. Porque, veja bem, é uma questão cultural, eles estão implícitos na educação tradicional, que é discursiva, que é de transmissão de conhecimento, né? O professor sabe, explica para o aluno que está ali e o aluno tenta aprender e memoriza. Tá? Não, nós temos que ressignificar todos esses papéis, senão nós não vamos dar conta disso aí. Eu queria aproveitar para chamar a atenção assim, do seguinte, nós, professores, nós não podemos fazer o que nós queremos, né? Eu vou fazer isso porque eu gosto disso, eu acho interessante isso. Não, nós temos que, fundamentalmente, pensar que nós devemos obrigação a uma lei, né? Eu vou chamar a atenção disso e eu vou inclusive pedir aí para colocar a tela 4, né? Que acho que vai facilitar a gente entender o que é essa questão. Veja bem, nós temos um projeto educacional no país, tá? Esse projeto educacional, ele visa, né, a autonomia, desenvolvimento e sustentabilidade. Muito bem. Se você pensar que a Constituição Federal e a LDB, os objetivos maiores dela, né, o objetivo que está lá expresso no artigo 205, ele diz: desenvolvimento pleno da pessoa. Segundo, preparação para a cidadania. Terceiro, qualificação para o trabalho.
Essa pessoa formada, assim, plenamente, cidadã, qualificada para o trabalho, o que vai acontecer? Fundamentalmente, ela vai desenvolver, né, ou vai construir uma sociedade democrática, justa e inclusiva. Então, o objetivo da educação, que está expresso na Constituição, na LDB, é exatamente seguir esse caminho. A Base Nacional Comum fala muito em educação integral, né? Seria isso ali, cuidar da pessoa em todos os seus sentidos, né? Preparar para a cidadania e preparar para o trabalho. Isso vai culminar numa sociedade democrática, justa e inclusiva. Tá. Dentro desse projeto educacional, atualmente, né, há muito tempo aí, ele está dividido em disciplinas, né? Esse projeto ele é executado a partir de disciplinas, né? Existe uma discussão grande nisso aí, a própria LDB permite que se faça um pouquinho diferente até, mas essas disciplinas daí estão cada uma com os seus conteúdos. O que nós temos que pensar muito sério? Para eu atingir esses objetivos lá de cima, eu tenho as minhas práticas pedagógicas na sala de aula. E aí, se você vê aí puxando as vertentes para a escola tradicional, nós estaremos formando pessoas limitadas, robotizadas, alienadas. E isso está acontecendo muito, tem chamado muita atenção. Nós estamos conectados com o mundo, mas separados de mim mesmo, ou separados, né, das nossas comunidades. Então, o ensino tradicional, ele está formando pessoas dessa forma, né? Consequência disso aí, nós teremos uma sociedade cada vez mais competitiva, injusta e exclusiva. A Base Nacional Comum, que é o documento prático, ele pede que haja essa ressignificação e em cima das práticas pedagógicas, que, né, até parece até modismo, pedagogias ativas, né? Mas aluno protagonista. A partir das necessidades dele, ele vai pensar, a partir dos interesses, ele vai executar, ele vai construir. Com isso, veja bem, nós estaremos dando um outro direcionamento ao projeto educacional que tem no país, né? Aí nós conseguiremos, então, desenvolver uma pessoa que tem autonomia, né? Que ela contribua, né, para o desenvolvimento da sociedade e, ecologicamente falando, ele é um sujeito, né, com sustentabilidade. Lá em cima, quando fala preparação para o trabalho, não é exatamente formar o sujeito para um trabalho em si, né? Mas é um sujeito que tem autonomia, que passe a não depender mais, por exemplo, da mesada do pai. Quer dizer, um sujeito autônomo. Então, o projeto educacional é isso. Com pedagogias tradicionais, nós já vimos que não está dando mais conta. Então, temos que mudar para as pedagogias ativas. Muito bem. E pensar em pedagogia ativa é naturalmente pensar em ressignificação de prática pedagógica, em formação. Eu gosto de ouvir a palavra ressignificação e eu vejo a base como um instrumento que vai tornar os nossos educandos, né, mais humanos. Eu gosto dessa expressão da educação humana, né? Quando eu penso, por exemplo, numa das linhas da base, que é a educação integral, que tem muitas páginas sobre isso na base, né? O quanto é gostoso a gente poder olhar para a base e ver essa preocupação com a afetividade, com a ideia da educação emocional das crianças, né? Eu olho para trás e penso um pouco na época em que eu era aluno da educação básica. É claro que muito foi feito, eu tenho lembranças muito positivas disso, mas era o trabalho que a gente está chamando aqui de educação tradicional mesmo, né? É a regra a ser cumprida, é a gramática, é a conjugação do verbo e a minha educação emocional, né? Onde estava? E a base vem trazer exatamente essa situação, né? É preciso cuidar da criança como um todo, né? Ela é uma criança, ela no aspecto cognitivo, ela precisa aprender, mas ela precisa também aprender a se amar, a se conhecer, a ser feliz, né? Isso é muito importante. Bom, Luiz, eu quero agradecer de coração mesmo a sua participação aqui com a gente, né? O pessoal que está em casa colaborando com a gente nesse curso, né? Assistindo, seja no celular, seja no tablet ou no computador, né? O que a gente fez aqui hoje
tendo como o convidado o professor Luiz Gonzaga, né, é dar uma abertura, trazer para nós a preocupação que deve acontecer dentro das escolas, que é pensar a Base Nacional Comum como um currículo que nós precisamos estar o tempo todo próximo. É um documento relativamente novo, né? E que as escolas estão se apropriando dela, dos conteúdos que estão presentes ali, e dúvidas surgem, claro que surgem, né? Mas nós precisamos estar atentos a isso. Algo interessante também nesse último momento em que o professor Luiz comenta um pouquinho a respeito do protagonismo, e eu acho que isso precisa ser considerado fortemente nesse momento, é a ideia da participação dos professores nesse curso, né? A participação protagonista de vocês enquanto alunos, né? Enquanto estudantes. Aprendendo dessa forma, naturalmente nós teremos também uma postura profissional com os nossos alunos de forma protagonista. Somos e aprendemos a ser protagonistas e ensinamos os alunos a serem protagonistas também. Luiz, um recado para o pessoal que está lá nos assistindo, né? Depois de tanta coisa bacana que conversamos, qual é um último recado que você daria para eles? A questão é o seguinte: pensar sempre que o conhecimento é infinito. E para que eu dê conta das situações do cotidiano, eu tenho que fazer a reflexão diária. Fora disso, né, eu vou estar sempre sendo pego de surpresa, amanhã ou depois, aí, né, sempre aparecendo coisas. Então eu preciso refletir a partir da minha base, do contexto onde eu vivo, com a minha comunidade, né, tá dentro das competências aí. Pensar individualmente, buscar autonomia, né, para si e para o coletivo, né, desenvolvermos um mundo voltado para o bem comum. É isso. Muito obrigado, Luiz. Agradecemos. O IFPR de Jacarezinho agradece a sua participação e até a próxima aula. Forte abraço.